Bem-vindo à Caverna de Bereia. Hoje nós abordaremos as lições 4 e 5, Juízo e Condenação 1 e 2. A revista já traz os textos e comentários a respeito dessas profecias. E eu só queria lembrar aqui que a gente tem que ter cuidado quanto à interpretação dessas profecias, porque essa interpretação tem muito a ver com o momento em que a pessoa que está interpretando está vivendo ou qual a mensagem ela quer passar. Tanto que a gente pode ouvir 10 pregações a respeito de um mesmo texto e serem 10 mensagens diferentes. Ao passo que, infelizmente, às vezes a gente ouve 10 pregações sobre 10 textos diferentes e a pregação é sempre a mesma. Então, isso tem muito a ver com o momento em que o pregador está vivendo e a mensagem que ele quer passar. Mas o que eu queria abordar era o que trouxe o povo de Deus e as nações ali em volta a esse momento. E para isso, eu gostaria de voltar lá no Jardim do Éden. Quando o homem quebrou a ligação entre o homem e Deus, Deus passou a executar o seu plano para restabelecer essa ligação, para fazer essa religação do homem com Deus. E a palavra religação vem do grego religare, é a mesma palavra para religião. Então, a verdadeira religião é aquela que religa o homem a Deus. E para isso, Deus ele começou a se revelar ao homem. E a revelação de Deus aos homens é uma revelação evolutiva. Quanto mais o homem conhecia a Deus, mais Deus se revelava ao homem. E Deus foi se revelando cada vez mais e mais ao homem, até chegar na sua revelação máxima, que é a conclusão do Velho Testamento. E aí no Novo Testamento, passa a tratar dos desdobramentos da revelação máxima de Deus na vida do homem. Mas o problema para o povo de Deus era como se relacionar com Deus que não tinha nome, não tinha forma, e eles eram proibidos de fazer imagem desse Deus. E a gente sabe que o homem tem uma necessidade de materializar a sua fé, seja numa imagem, seja num versículo, seja em um templo, seja em alguma pessoa, mas o homem tem essa necessidade. Por isso, Deus permitiu que se criasse algumas figuras transitórias, figuras terrenas de coisas eternas que viriam. E existe um conceito de religião que diz que religião é o relacionamento do ser humano com um ser superior e anterior a ele, no qual o ser humano cumpre obrigações para agradar esse ser. E se o ser humano agradar esse ser, ele faz aquilo que o ser humano quer, ou seja, abençoa esse ser humano. Ao passo que se o ser humano desagradar esse ser superior amaldiçoa o ser humano. Então a gente vê que esse conceito de religião é o que se tinha lá no Velho Testamento. Infelizmente, hoje em dia tem algumas igrejas ainda que seguem esse mesmo conceito. E muitas das vezes o povo de Deus, eles queriam se relacionar com Deus olhando as nações à sua volta, como eles se relacionavam com seus deuses. Por isso Deus abominava a idolatria e não queria que o povo de Deus se relacionasse com outras nações para eles não absorverem esses costumes. Então foi por isso que Deus tirou Abraão lá de Ur dos Caldeus e levou Abraão para a terra de Canaã, para a terra prometida. E ali Abraão teve Isaque e teve Jacó. E Jacó, que teve o seu nome mudado para Israel, foi com a sua família para a terra do Egito através do seu filho José, porque Deus mandou uma grande fome ali na região para tirar a família de Israel da terra prometida, preservá-los como uma família. E no cativeiro do Egito, eles cresceram e se tornaram um povo. Então eles saíram como o povo de Israel e atravessaram o deserto e voltaram para a terra de Canaã, liderados por Moisés. Quando chegou na terra de Canaã, Josué assumiu o comando do povo para expulsar dali as nações que haviam dominado aquela região. Só lembrando que esses povos, eles invadiram a terra prometida depois que o povo de Deus foi para o cativeiro. Os únicos moradores da terra de Canaã eram os cananeus, mas aí a gente tem que voltar lá em Noé. E quando Noé, depois do dilúvio, plantou uma vinha, e dessa vinha ele colheu uvas e fez vinho, ele bebeu e se embriagou e ficou nu dentro da sua tenda. E o seu filho, Cã, viu o seu pai nu e saiu contando para os seus irmãos.
Os outros 2 filhos de Noé entraram na tenda descostas, segurando um lençol e cobriram a nudez do pai. E Noé, no outro dia, quando levantou, soube do que Cã tinha feito e amaldiçoou Cã, dizendo que Cã serviria aos seus irmãos. E os cananeus são a descendência de Cã. Já Abraão e o povo de Deus, eles eram descendência de Sem. O povo de Canaã, pela palavra de Deus, eles serviriam ao povo de Deus. Então Josué liderou o povo, expulsou quase todas as nações que tinham invadido a terra de Canaã, fez a divisão, colocou cada povo em seu lugar, dividiu a terra, e depois de Josué vieram os juízes, que julgavam problemas até cotidianos, e muitas das vezes os juízes eram levantados como libertadores do povo em algum momento de opressão, porque os juízes eles tinham uma autoridade como legislador, mas a liderança do povo ainda era patriarcal. Cada tribo tinha sua liderança e isso causava alguns conflitos. Eu acredito que os juízes eles não agiam sozinhos, dada até a extensão da terra de Canaã. Foi como aconteceu com Moisés lá no deserto, que ele começou a julgar todas as causas, e seu sogro Jetro chegou lá e falou para Moisés: Moisés, você vai morrer se você continuar fazendo assim. Você não pode resolver tudo, você não pode fazer tudo, você não pode querer dominar tudo. Divide isso aí, senão não vai dar certo, não. E foi o que Moisés fez. Então, eu acredito que já com o povo estabelecido na terra de Canaã, os juízes também faziam dessa forma. Mas sempre tinha um juiz que era levantado e está lá registrado nos livros dos juízes. Depois da era dos juízes veio Samuel, que ele foi um profeta e sacerdote, e depois de Samuel veio a era dos reis. E o grande problema que eu vejo na era dos reis foi que o povo queria um rei segundo aquilo que eles queriam, e não eles pediram a Deus um rei segundo o coração de Deus. Eu acredito que já era plano de Deus ter um rei em Israel, para o povo de Deus poder crescer como uma nação, como um governo central. A gente tem um exemplo muito próximo da gente aqui, que é exatamente a América do Sul. Se a gente vê a América do Sul, o lado que está o Brasil, que é virado para o Oceano Atlântico, o Brasil é um país imenso. Já os outros países que são mais virados para o lado do Oceano Pacífico, são vários países pequenos. Isso se deu por quê? Quando Napoleão começou o seu império a invadir países na Europa, a corte portuguesa se mudou toda aqui para o Brasil. Foi a única vez na história que um governo colonizador se mudou para uma colônia. E o rei veio com toda a sua corte aqui para o Brasil. Então, quando começava a surgir algum movimento de independência, algum movimento separatista aqui no Brasil, o rei mandava o seu exército até lá e sucumbia essa revolução. Já do outro lado, era de domínio espanhol, por causa do Tratado de Tordesilhas, que a Igreja Católica dividiu o mundo ao meio, disse que uma parte era de Portugal e a outra parte era da Espanha. Então, o governo espanhol, eles não vieram para cá, eles fizeram um acordo com Napoleão e ficaram na Espanha. Então, do lado espanhol, começou a surgir rebeliões, começou a surgir movimentos de independência de algumas regiões, e eles se tornaram independentes e surgiram vários pequenos países do lado da Espanha. Então, o fato de se ter um rei, um governo central aqui no Brasil, manteve essa unidade e fez que o Brasil fosse esse país imenso que é hoje. Então, lá no passado, Deus tinha esse conhecimento, essa consciência do que poderia acontecer com o povo se não tivesse um governo central. E mesmo depois da divisão do povo de Deus em 2 reinos, depois do reinado de Salomão, a gente tinha Deus se revelando a este povo ainda, porque tinha um objetivo maior, que era a religação do homem com Deus. E é disso que se trata o Velho Testamento. Mas muitas das vezes o povo de Deus se desviava desse plano de religação do homem com Deus. Então Deus, ele levantava profetas e trazia advertências e trazia algumas situações para trazer esse povo de volta a esse plano de religação de Deus com o homem. E para isso, Deus usava profetas, usava situações e usava nações estrangeiras. E aí a gente chega nesse momento em que Deus está aqui mostrando não só o seu povo, mas a esses povos que estavam em volta e que Deus muitas das vezes usou para punir o seu povo,
que quem estava no controle era ele, porque essas nações elas começavam também a se achar muito poderosas, que elas podiam fazer o que quisessem, assim como o povo de Deus também achava. Muitas das vezes a gente viu que alguns reis querendo agir por conta própria, e aí Deus vem aqui, nessa lição que aborda hoje, mostrar que é Ele que está no controle. E uma coisa que eu achei muito interessante, que me chamou a atenção essa semana que eu ouvi, foi quando perguntaram a Jesus qual é o maior de todos os mandamentos, que está lá em Mateus 22, 34. E Jesus diz que o maior de todos os mandamentos é o amor, que se desdobra no amor a Deus e no amor ao próximo. E ele complementa dizendo que deste mandamento depende toda a lei e os profetas. E aí, ouvindo esse texto, estudando essa lição, me veio à mente exatamente que o que estava acontecendo com o povo de Israel narrado nessas duas lições, Deus estava executando isso em amor. E aí, como que a gente vai falar que tem amor em textos que trazem destruição e morte? Mas esse juízo de Deus, ele tinha um propósito, que era exatamente a sua revelação máxima. Então, quando Deus está executando o seu juízo aqui, Ele está vendo lá a sua revelação máxima ao homem. E é essa visão que a gente tem que ter. Quando Deus chama Abraão lá de Ur dos Caldeus, quando Deus tira o povo do Egito, quando Deus levanta reis, quando Deus dá vitórias, o objetivo era sempre a revelação máxima de Deus aos homens, ou seja, Jesus. Então, essa execução de todo esse plano é para chegar onde a gente está hoje. Então, a gente pode dizer que tudo isso que aconteceu e que está sendo narrado aqui na lição de hoje, aconteceu por amor a mim e a você, porque esse era o plano de Deus, porque Jesus veio para salvar o mundo. Então, se a gente analisar os fatos narrados por esse texto aqui e outros textos que tem no Velho Testamento, com essa perspectiva da revelação máxima de Deus aos homens, fica mais fácil da gente entender o que acontecia lá no Velho Testamento. E uma coisa que a gente tem que fazer é, quando a gente olha para o Velho Testamento, é olhar através da perspectiva de Jesus. Nós não podemos passar por cima do nascimento de Jesus, do ministério de Jesus, e lá atrás do Velho Testamento, e pensar alguns textos ou alguns acontecimentos e trazer para hoje, e querer exemplificar hoje, sem passar pela visão de Jesus. A gente vê muito hoje que muitas pessoas querem criar algumas similaridades entre Babilônia e alguns movimentos, entre alguns grupos, para poder exemplificar que Deus vai punir, que Deus vai trazer a sua ira. E muitos aí, é um carro que pega fogo, é um curto-circuito, é uma falta de luz, é uma chuva. Já diz, está vendo? É Deus que está punindo, a ira de Deus. E quando a gente vê que Deus não agiu por ira, Deus agiu por amor. Amor à humanidade. Então essa é a mensagem que eu acho que essas lições têm que passar para a gente não ficar preso exatamente em trazer maldição, trazer ira de Deus e trazer palavras que trazem mais separação do que união. Então, no meu ponto de vista, o que trouxe o povo de Deus e aquelas nações ali em volta a esse momento desse juízo e condenação de Deus foi a desobediência do povo de Deus, em não seguir o plano que Deus tinha para a salvação do mundo. Então Deus teve que corrigir e mostrar que Ele estava no curso. Então hoje em dia nós temos que analisar também qual é a responsabilidade do povo de Deus no mundo atual. Porque alguns pesquisadores aí dos movimentos evangélicos, eles dizem que ainda carece de um estudo, de pesquisas para poder se comprovar isso realmente. Mas muitos estudiosos desses movimentos, eles dizem que os desigrejados, se todos fossem colocados numa única denominação evangélica, seria a segunda maior denominação evangélica no Brasil. Só ficaria atrás da Assembleia de Deus. E esse movimento dos desigrejados, esse nome desigrejados, ele sempre houve. Se chamava de os excluídos da igreja, mas esse número cresceu muito, principalmente depois da pandemia para cá. Mas a questão, e lendo essa lição e analisando o que aconteceu naquela época, é qual é o papel da igreja e qual é a responsabilidade que a igreja tem com esses desigrejados. Tem alguns pesquisadores também que dizem que 70% da nossa população carcerária já passou por um banco de igreja. Isso nos diz o quê? Que o que transforma o homem não é igreja, não é projeto,
não é campanha, não é ativismo religioso. O que transforma o homem é Jesus. E o papel da igreja é levar o homem até Jesus. E Jesus é que vai transformar e salvar esse homem. Mas devido aos tempos que a gente vive hoje, infelizmente, nós deixamos penetrar dentro das nossas igrejas essa ideologia maldita que nós perdemos a capacidade de conviver com quem pensa diferente, de quem não concorda com a gente, de quem tem uma opinião diferente. E essa ideologia transforma quem pensa diferente da gente em inimigo. E esse inimigo tem que ser combatido, tem que ser afastado, tem que ser isolado. E isso tem prejudicado os nossos relacionamentos, porque ninguém é dono da verdade. Ninguém sabe a verdade absoluta a respeito de nada. E nós temos que retomar essa convivência para nós não afastarmos mais as pessoas, não distanciarmos. E às vezes são distâncias que são abertas, que parecem intransponíveis. E nós temos que abandonar essa ideia de transformar quem pensa diferente em um oponente e transformar um oponente em inimigo. E uma das coisas mais interessantes de a gente transformar essas pessoas em inimigos é tirar o nome dessas pessoas. Muitas das vezes se coloca um apelido nelas, porque quando você tira o nome, você tira a identidade. E a intenção não é só tirar a identidade, é tirar a humanidade dessas pessoas. Porque se elas não são humanas, você pode fazer coisas desumanas com elas. Então, nós como crentes, como povo de Deus, nós temos que tratar as pessoas em amor. Então, o que essa lição de hoje me traz é que nós não devemos pedir a Deus que traga juízo e condenação sobre grupo nenhum, sobre movimento, ou sobre algum povo, mas que Deus traga o seu amor a essas pessoas, porque afinal de contas, Deus exerceu o juízo e a condenação sobre o seu próprio povo também. E nós não podemos nos achar dos certinhos, os santificados, os bons, e que nós estamos fora desse juízo e a condenação de Deus. O que nós temos que fazer é pedir a Deus que, pela sua misericórdia, nos trate, não só a nós, mas todas as outras pessoas, com amor. Porque, afinal de contas, essas pessoas, nós temos que conviver com elas. São pessoas que fazem parte do nosso dia a dia. Então, peçamos a Deus que Ele não haja com juízo e condenação, mas que Ele haja em amor para com todos. E nós ficamos por aqui hoje. Eu te agradeço pela sua presença até aqui e até a próxima lição.